Olá! Vamos falar hoje sobre o diálogo. Porque a gente vê muito quando alguém questiona alguma coisa, menciona algum aspecto ruim de algum tipo de relacionamento, ou de casal, ou na empresa, ou com amigo, ou com a família, a gente sempre ouve aquele conselho básico, né, de que separa, cai fora, não aparece mais lá. Mas cadê um passinho antes? O passo do diálogo, do sentar e conversar, tentar entender, tentar se fazer entender para outra pessoa, ou até o que é mais difícil, tentar entender o lado da outra pessoa. Quem sabe não é você que tem que mudar alguma coisa aí para que as coisas funcionem. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, das questões com as quais você pode contar com esse profissional na sua vida para te ajudar a se conhecer um pouquinho melhor, para mudar algum padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento, algo que pode fazer alguma diferença na sua vida. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, o link está aqui, ou pelo WhatsApp você pega as informações também. Muito se fala sobre diálogo, né? Eu vejo as pessoas bastante animadas quando está diante da possibilidade de uma boa conversa, porque está tendo um problema, a coisa não está andando, não está funcionando. Daí fala assim, não, vou conversar. Só que normalmente quem se dispõe a conversar é aquele que está sentindo o problema. Porque muitas vezes numa relação, um percebe muito mais o que não está funcionando, o que não está contente com aquilo tudo, e o outro às vezes está meio distraído, está meio que nem percebendo. Ou às vezes até percebe o problema, mas não está se incomodando, não está afetando a ele. Ou está percebendo o problema, mas não está afim de fazer nada, de tomar nenhuma atitude para isso. Então, normalmente é desigual, né? Que para ter que parar, sentar, tomar aquele fôlego para ter uma conversa, é porque a coisa está desigual. Senão já rolaria fácil, né? Sem precisar de pensar muito a respeito. Mas a questão é, conversar é uma arte. Conseguir sentar diante de uma pessoa e conseguir colocar as coisas certas, do jeito certo, no tempo certo. Porque nem sempre uma conversa precisa ser longa, precisa ser profunda. Às vezes 2, 3 palavras resolve, tá? Já deu a mensagem, já falou o que queria falar, o outro já entendeu e já podemos tocar a vida. Se prolongar, piora. Se prolongar, começa a aprofundar, a trazer coisa que não está nem atrapalhando e aí, enfim, parece que o problema fica maior do que realmente é. Mas não é fácil não, é difícil. Empresa conversa com o funcionário, né? Quando a coisa não está funcionando. Só que normalmente a empresa se limita nessa conversa a passar uma lista de ordens e de regras. Olha, vem cá, a coisa não está andando muito bem com você. E mais, nosso jeito de funcionar aqui é assim, é assim, é assim, né? São regras impostas. Se as regras não forem compreendidas pelo funcionário que está ali ouvindo aquela regra não compreendida e aí não aceita, né? Porque se ele não entende, não tem como ele falar, é justo fazer isso, é lógico que se espere que seja feito desse jeito, né? Se ele não aceita, e aí não vai ter uma mudança real, verdadeira. O que acontece nessas situações é que a pessoa cria um personagem nela mesma que vai atuar um papel de faz de conta que eu entendo, faz de conta que eu aceito, faz de conta que eu quero, e aí no final o que ela vai fazer? Ok, vou fazer o que você quer porque é você que está me pagando e acabou. Né? Não tem o espírito da pessoa envolvido naquilo, não tem a presença dela realmente. Ela não consegue crescer mais nenhum passo além do seguir a regra ali, tintim por tintim, porque ela não está concordando com aquilo. Não estou dizendo que a regra seja lógica, boa ou não boa, só estou falando dessa dinâmica de como costuma acontecer quando a conversa é uma imposição de regras. Né? Escola. A escola vai além um pouquinho mais do sentar para conversar. Normalmente a escola costuma ter uma conscientização, dependendo do assunto, com palestras, com aulas informativas. Mas no fim a gente sabe, né? E tem uma lista de regras. Quem não seguir vai ter uma punição para ser cumprida. Amigos, grupos de amigos eu acho que são mais abertos a conversas reais, mais até do que empresa, do que família, do que casal. Amigo parece que a coisa está ali, mas de igual para igual. Estamos aqui na mesma altura, no mesmo grau, então parece que fica mais fácil de um começar a colocar para o outro. Mas ainda assim eu percebo muita dificuldade de chamar o outro para conversar,
Principalmente quando existe o medo de ser ridicularizado, porque quando você chama para uma conversa, você vai colocar coisas que você não está gostando, que não estão sendo legais para você, e aí tem aquele medo de, poxa, eu vou falar que alguma coisa me incomoda, mas estou correndo o risco de estar expondo uma fragilidade minha que vai ser ridicularizado pelo meu amigo, que ele vai me chamar de fraco, de bobo, de ilógico, irreal, e aí o risco de não ser compreendido é muito grande. Então, é nesse ponto, nesse momento que entra ali um retraimento, será mesmo que eu entro nessa conversa ou não, o que eu faço? E o medo da conversa te trava ali, dali para frente não anda mais nada. E uma das piores reações numa conversa mal compreendida é a falsa declaração de compreensão, né? E aí um afastamento em seguida. É a dificuldade de lidar com a dor do outro, né? Quando alguém chega e te conta, ou quando você chega e conta para alguém uma situação sua e a pessoa não compreende, o pior que ela pode fazer é fazer de conta que compreende, mas se afastar de você por não ter facilidade para lidar com a sua dor, com a sua fragilidade. E aí a pessoa prefere não se relacionar mais contigo, prefere, né, ficar na dela, fazer outras coisas, inventar um monte de desculpa, porque você deixou muito claro que você está precisando de um pouco mais de atenção, um pouco mais de observação da outra pessoa a seu respeito, um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de apuro no entender as entrelinhas de como você se sente. E isso é muito difícil, não é todo mundo que está disposto a fazer isso. E aí, diante do esforço, a pessoa prefere fazer de conta que o problema não existe, vira as costas e vai embora. É muito complicado. E um dos pedidos mais difíceis, né, de se ouvir e assim de se cumprir é a solicitação de que tenha mudança no modo da pessoa se reportar a ela. Quando você faz pedido de que, aí estou falando de tudo, de amigo, de casal, de família, relacionamentos gerais, de pedir que a pessoa não fale mais com você naquele tom de voz, né? Que ela não se atrase mais, que ela não faça mais pouco caso das suas ideias, não fica revirando os olhinhos para quando você menciona alguma coisa que seja importante, que seja de valor para você, um filme que você gostou, um projeto que você tem dentro de casa, alguma mudança que você quer fazer, enfim. Porque você está pedindo que a pessoa mude a forma dela te ver, de como ela vai te reconhecer, de que a importância que você vai ter para essa pessoa. Né? Nesse pedido está embutido que ela considere mais o teu valor como ser humano, como pessoa, que ela veja que você é mais importante ou é importante o suficiente para que ela olhe mais no relógio, observe mais o relógio quando tiver um compromisso contigo, para ela não chegar atrasada. É importante ela observar mais o que vai falar antes de abrir a boca, ser menos impulsiva e prestar atenção se aquilo poderia te magoar ou não. Você está pedindo que você seja importante o suficiente para ser olhado mais de perto. E é difícil reconhecer a importância da outra pessoa quando a pessoa não considera que não tem importância, você não tem importância nenhuma, né? Não tem como criar valor numa coisa que a pessoa não dá valor. Não é pedindo, aí a conversa chega no ponto final dela. Você pode conversar, você pode se colocar e ir sentindo, e o importante é que você vá sentindo o quanto que você está sendo entendido nessa conversa, o quanto que a pessoa realmente está absorvendo e está entendendo o teu lado e o quanto que você também está aberto a ouvir o lado dele, óbvio, né? Que a gente está falando de conversa, numa via de mão dupla. Só que se você perceber que você está pedindo tudo isso para uma pessoa que não te dá o menor valor, que não te considera, não estou dizendo nem que a pessoa te desconsidera, que te acha ruim, que te acha um lixo, não, a pessoa nem acha nada disso, ela só não acha. Às vezes a pessoa só não acha, você só não é importante, não que você não tenha importância, você tem sua importância para você como ser humano, mas aquela pessoa não está identificando isso não. Para ela, você não tem, então não tem como você pedir que a pessoa dê valor para uma coisa que até hoje não deu, ela não vai criar esse valor. E aí
vai ser um falar, falar, falar sem ser compreendido, vai ser uma perda de tempo. Então, entender e ir para uma conversa é ir preparado para tudo, ir preparado para conseguir falar da melhor forma possível, mais entendível possível, conhecendo a outra pessoa que vai te ouvir, percebendo o que toca a ela, o que ela vai absorver daquilo tudo que você está falando e o tom que você tem que dar e o que você tem que colocar para ilustrar, para deixar claro o que você está querendo que ela entenda a seu respeito, né? Porque muitas vezes você conversa, conversa e percebe que foi tempo perdido. A pessoa não entendeu nada e não quer mais nada, ela não quer trabalho, ela não quer se dar o trabalho de prestar mais atenção, de reconhecer mais o que é importante para você, o que você precisa. E aí você percebe que também nem sempre é perda de tempo. A conversa foi uma perda de tempo, mas ficou um aprendizado. O aprendizado de que essa pessoa não precisa mais estar aí na sua lista de quem é importante para você, porque tem que ter reciprocidade, né? Ela passou a não ter o mesmo valor que você não tinha para ela. Aí pelo menos você aprende, né, que você não deve manter em alta conta nem esperar mais nada daquela pessoa, pelo menos não fica na expectativa, que às vezes não tem a conversa e se mantém sempre uma expectativa, não, de que agora vai, não, a pessoa vai perceber. Às vezes o difícil de sentar para ter essa conversa é isso, porque é possível que você chegue a essa conclusão de que não vai nunca mudar, não vai nunca sair daquilo, e aí sim vai ser o teu momento de você tomar a decisão de você parar com essa expectativa, de parar de dar chance para alguém que nem quer chance. E aí você tem que chegar numa conclusão. Por isso que uma conversa é difícil, porque ela também ela coloca a outra pessoa para uma mudança, para a necessidade de uma mudança, mas também te coloca a possibilidade de ser você que vai mudar na história, de ser você que vai ter que tomar uma decisão, porque a outra pessoa já deixou claro nessas situações, quando deixa claro que não vai mudar, e aí você tem na tua mão a decisão de falar o que eu quero, como eu quero que essa pessoa continue na minha vida daqui para frente. Pode não ser fácil não, pode ser difícil, e às vezes sozinho é difícil de você levar, e às vezes um psicólogo pode te acompanhar nessa jornada, te ajudar a compreender tudo isso, a você se compreender e entender o que é melhor para você. Obrigada por me ouvir.